Bom, queria primeiro saudar todos vocês, ao Fábio, um prazer encontrá-lo nesse momento, né? Um momento tão surreal, poderia dizer, é um momento em que nós temos que aprender uma porção de coisas diferentes, inclusive uma delas é como nos relacionar, né? Através aí dessa janela chamada internet. Agradecer a oportunidade, o convite para estar conversando um pouquinho aqui com todos vocês, né, que nos assistem. Dizer que eu sou o Daniel, eu sou um indígena do povo Munduruku, eu venho do estado do Pará, né, onde fica meu povo. Meu povo é um povo que está presente, na verdade, em 3 estados brasileiros. Além do Pará, tem o estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso. Eu sou nascido no estado do Pará, fiz toda a minha trajetória, digamos, na primeira infância dentro desse povo, depois por conta da política do Estado brasileiro, Estado que era governado pelos militares, eu fui obrigado a ir para a escola na cidade, fiz todo o percurso de escola, né? E até me formasse na universidade. Hoje eu sou graduado em filosofia, tenho também uma especialização em história, psicologia, tenho um mestrado em antropologia, um doutorado em educação e um pós-doutorado em linguística. Portanto, a minha atuação tem sido mais na área da educação, mas tenho, nos últimos anos, me dedicado também à literatura. Eu fui descobrindo que eu sabia escrever, que eu podia escrever, e esse tipo de inserção nesse mundo da literatura me deu a possibilidade de fazer dessa minha vocação, digamos, desse meu dom, né, a minha militância na sociedade brasileira, usando a literatura como um instrumento mesmo de conscientização das pessoas. E atualmente moro no estado de São Paulo, já há muitos anos, na cidade de Lorena, no interior de São Paulo, entre Rio e São Paulo, de onde eu falo com vocês com muita alegria. Bom, eu sou Fábio Tremonti. Bom dia, boa tarde, não sei em que horário vocês estão assistindo essa conversa. Agradeço o Thiago pelo convite. E para mim é um prazer muito grande ter essa conversa com o Daniel. Infelizmente, a gente não pôde se encontrar pessoalmente, mas espero que em breve a gente possa apertar as mãos e ter uma conversa fora daqui dessa janela virtual. E me sinto muito, em primeiro lugar, muito honrado em poder conversar com você, Daniel, porque te admiro já há algum tempo, nessa minha trajetória como educador, professor, pai. Então, tive contato com muitos dos seus livros, principalmente nas escolas, sabe? E para mim é muito importante saber que seus livros são lidos dentro das escolas. E, bom, eu sou artista plástico de formação na graduação, no mestrado e agora também fazendo doutorado. Toda a minha formação na Escola de Comunicação e Artes da USP. O meu doutorado é em ensino e aprendizagem da arte, e esse momento de quarentena tem me dado muito o que pensar sobre as formas de aprender e ensinar, e pensar e imaginar outras possibilidades. A minha atuação como artista também é uma atuação que tem uma conexão entre arte e educação. O meu trabalho ele é principalmente focado em pensar e convidar pessoas para se encontrar e fazerem coisas juntos, né? Desde ler um texto, cozinhar junto, pensando sempre esses momentos de encontro como momentos potentes para se aprender e se ensinar também. Bom, eu venho de uma tradição oral em que aprender e ensinar é um movimento único, né? Não existe, tradicionalmente, nessas sociedades que são organizadas de uma maneira diferente, porque é muito importante assim,
lembrar para as pessoas que quando a gente fala no povo indígena, nós estamos falando de culturas que aprendem, né, que olham para o mundo de uma maneira muito diferente de como se olha para o mundo quando nós estamos num outro contexto, no contexto ocidental, por exemplo. O Ocidente costuma olhar para a vida de uma forma linear, né? Ela olha o tempo sempre com passado, presente e futuro. O povo indígena, normalmente, olha o mundo só como passado e presente. É uma forma mais circular, né, de pensar. Então, toda a nossa sociedade ela é organizada em cima desse entendimento de que a vida é circular, é um jeito que nós entendemos a nossa própria participação no mundo. O conhecimento, tal como nós o entendemos, ele é um conhecimento que tem a ver com um pensamento a partir do que a natureza pode nos ensinar. E a natureza, ela é circular. Nós, daqui em poucos dias, vamos entrar no inverno. Né? A natureza, ela precisa fazer essa passagem o tempo inteiro. E ela está ano após ano fazendo o mesmo movimento. E por que a natureza faz esse movimento de circularidade? Porque ela entende que é preciso, de vez em quando, mudar para ela se renovar, e se renovando ela continua a mesma. Né? Por incrível que pareça, a gente muda para continuar o mesmo. Né? A gente tem que se atualizar para a gente fortalecer, no caso do humano, né? Para fortalecer a nossa memória. Então, a gente anda para frente sempre com os olhos voltados para a história, voltados para a memória daquilo que a gente aprendeu. Esse é o pensamento da circularidade. É claro que quando a gente pensa no Ocidente, a gente pensa de uma forma linear. Né? É um fio que nasce em algum lugar e vai buscando uma realização que nunca está aqui e agora. Um povo indígena, a felicidade, o bem viver, a alegria, a realização acontece nesse momento, no presente. Daí a ideia de que entre os povos indígenas não existe a ideia do futuro. Aliás, para muitas línguas indígenas não existe a palavra futuro, né? Até porque os povos indígenas criam as palavras de acordo com a experiência vivida. Ninguém experimentou o futuro, efetivamente. Então, nós só experimentamos o passado e experimentamos o agora, que nós chamamos de presente. Né? E esse presente, ele existe ou ele é fortalecido na medida que nós buscamos na memória, buscamos no passado, portanto, aquilo que dá sentido para o nosso agora. E o mais interessante, né, é que esse passado, por incrível que pareça, ele nos empurra para frente, porque o presente nunca é parado, o presente está sempre em movimento, o presente está sempre num caminho, né, para a sua realização. Né? Meu avô tinha uma frase muito bonita, que eu gosto de repetir sempre, ele dizia assim, se o momento atual, se o agora, se o presente, né, não fosse bom, não se chamaria presente. Ou seja, é entendido, esse momento que nós vivemos é entendido como uma dádiva que nos é oferecido pela natureza, né, pelo universo, pelo cosmos, pelas divindades, sei lá, como quiserem chamar, né? Mas é uma dádiva que nos é oferecida. E, como forma de gratidão por isso, a gente tem que usá-lo imediatamente. Né? Daí a ideia de presente, né? Quando a gente ganha um objeto, a gente ganha um objeto de presente, o ideal era que a gente usasse imediatamente. Porque quando a gente ganha algo de alguém, nós não ganhamos futuro, ganhamos um presente, um objeto, que o ideal seria a gente usar imediatamente para que a pessoa ficasse feliz. A pessoa que deu o presente, ela fique feliz, né? Nossa, ele gostou, usou logo, que bacana. É assim que a gente se relaciona, né? Com as coisas que a gente ganha. No caso do povo indígena, a gente usando imediatamente, o universo vai ficar feliz. E o universo ficando feliz, ele joga mais dádivas, mais presentes. E aí a gente pega isso, canta, dança, pinta o corpo em gratidão.
Aí o universo vai ficando mais feliz, manda chuva, manda muito alimento, manda animais para a gente conviver e caçar, comer, manda comida, portanto, enfim, o universo vai fazendo assim uma relação de reciprocidade, né? Na medida em que ele vê que nós usamos bem aquilo que ele nos oferece, ele manda mais, né? Ele faz com que as coisas fiquem ainda mais bonitas. E eu estou falando isso para responder. Eu sou meio prolixo para responder as coisas, vocês me perdoem, mas é bom sempre explicar para poder entender o contexto dessas afirmações que eu faço, porque senão as pessoas vão achar que é assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim porque tem toda uma lógica por trás disso, tem todo um método, digamos, pedagógico, né? A tradição é um método pedagógico. A tradição não é prisão. As pessoas às vezes pensam que para eu ser um indígena do século XXI, eu tenho que estar grudado ao passado. Eu não tenho que estar grudado ao passado. O passado não é uma prisão. A tradição não é uma prisão. A tradição, ao contrário, é a minha capacidade de me libertar, né? Porque a tradição é o passado, é a memória que nos empurra para frente. E aprender, portanto, é estar conectado com o presente. Olha, estou usando duas palavras que são mesmo dos tempos atuais, né, do agora. É o estar conectado com esse momento que eu estou vivendo. É claro, eu carrego comigo a memória do meu povo, da minha tradição, da minha cultura, mas eu não estou preso simplesmente a um tempo passado. Eu estou preso ao presente, ao que o agora me oferece. Portanto, eu estou fazendo um movimento o tempo inteiro de aprender, ensinar, ensinar, aprender, porque eu faço parte dessa geringonça, né? Que é chamada existência, né? Chamada vida. Então, se eu me coloco nessa relação de aprendente, de quem está o tempo inteiro aprendendo as coisas, e na medida em que eu capturo o, o, o que eu aprendi, eu imediatamente vou vivendo isso. E ao viver, eu vou passando para o outro, né? Porque ensinar não é simplesmente dominar conteúdo, né? Ensinar é você capturar a essência da vida, da existência, e essa tua existência fazer algum sentido para as pessoas que estão perto de você. A isso as pessoas chamam não de conhecimento, chamam de sabedoria, né? É isso, é só a vez agora. Bom, a sua fala, Daniel, sobre o futuro, ela me pega bastante, sabe? Uma vez, quando a minha filha mais velha era pequena, ela falou para mim: papai, não é que amanhã não existe? E eu falei: mas como assim, filha? Não, porque quando chega amanhã, já é hoje. E aí, assim, é o pensamento de criança que parece que é pouco elaborado, mas tem uma riqueza muito grande nisso, né? Porque a gente aprende, na escola, principalmente nos processos de educação, a gente aprende sempre a pensar no amanhã. Então a gente, e aí tem um jeito muito, a educação ela se torna muito uma ferramenta de uso para depois. Então, se você precisa estudar hoje para ser alguém no futuro, né? Enquanto você está estudando e você é criança, não é incomum ouvir a pergunta de o que você vai ser quando crescer. Então, parece que não é dado o tempo de você ser quem você é no presente, porque você precisa sempre estar pensando no futuro. E aí, pensando em tempos de pandemia e de quarentena, onde os dias são todos um pouco parecidos um com o outro, que a gente vive dentro do mesmo ambiente, precisa se preocupar com o almoço, café da manhã, jantar, lição de casa de filho, mas é tudo um pouco parecido. A gente começa a questionar mesmo a noção de futuro, né? Porque o futuro é incerto. Então, como lidar com esse futuro incerto, vivendo esse presente? E aí, eu, na verdade, fui descobrindo isso aos poucos, na minha trajetória como artista, como educador, como a aprendizagem podia fazer parte de um momento ali, sabe? Que não era algo que só para o futuro.
porque senão eu vou estar ia estar sempre construindo o meu futuro, mas que não chega nunca. Então, como aproveitar isso agora, aqui no meu presente? E aí é curioso que eu comecei a pensar e a criar procedimentos de pensar formas de aprender agora. E também não só aprender algo para ensinar depois, mas como ensinar também algo que eu gostaria de aprender. Porque aí entra um pouco nesse ciclo também, né? Eu não me preparo antes para ensinar. Eu já vou aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu vou aprendendo com quem está próximo, com quem está ao meu redor. E aí, então, eu acho que a gente, numa sociedade ocidentalizada, precisava começar a pensar no aprendizado menos como algo utilitário, menos como algo para o futuro, para ser alguém, mas assim, como a gente pode fazer uso do que a gente aprende, do que a gente ensina nas nossas relações, nos nossos encontros, na nossa convivência. Porque, de novo, eu volto para a quarentena, né? A gente está dentro de casa, as escolas continuam com com a sua programação, dando aula para online, mandando lição de casa por e-mail, ou fazendo videochamada com professores e professoras, alunos e alunas. Mas para além desse ensino da escola, tem todo dia a dia agora constante de pais, mães, filhos, filhas, alguns com avós, com os primos, dependendo do tamanho da família, e que a gente pode ser um despertar para entender que isso também, que as coisas do dia a dia também são formas de aprender, de ensinar, sabe? A gente aprende, não sei, eu aprendi muito a cozinhar vendo minha mãe cozinhar. Mas só hoje eu tenho consciência de que eu estava ali num processo de aprender. Porque muitas vezes eu vou fazer alguma coisa e eu me recordo de como minha mãe fazia, sabe? E aí eu acho que são tradições que, que a gente perde, ou que a gente não tem, sabe? Que é importante resgatar ou aprender também como descobrir esse aprendizado no dia a dia. Legal, deixa só. Você falou uma coisa que me remeteu a uma outra coisa que eu costumo repetir muito isso nas minhas falas com professores, né? Essa coisa de a pergunta que nunca se faz para uma criança indígena é essa que é repetida à exaustão aqui na sociedade ocidental, né? O que você vai ser quando crescer? A gente não pergunta nunca isso para uma criança indígena, porque a gente já sabe de antemão que ela não vai ser nada. Não vai ser nada. Porque exatamente ela já é tudo que precisa ser. E uma criança só pode ser criança uma vez na vida. Uhum. Então, as sociedades indígenas costumam valorizar muito esse momento que a criança vive. Eu costumo lembrar para as pessoas que a criança é aquela que tudo pode, dentro da cultura indígena, e o velho é aquele que tudo sabe, né? E nessa relação de circularidade, né, que a criança aprende com o velho aprende com a criança o tempo inteiro, a criança ela é respeitada ela o momento da infância, porque daqui a pouquinho ela cresce, ela vai ter que abandonar o ser criança, ela nunca mais vai voltar a ser criança. Então ela tem que ver plenamente isso, porque isso vai gerar um jovem equilibrado, um Uhum. jovem que viveu plenamente a sua infância. Esse jovem vai ter que passar por todos os momentos também da sua juventude, dele não vai ser cobrada uma atitude de adulto, uma atitude de velho, dele vai ser cobrada só aquilo que ele, nessa idade, e vivendo esse momento, esse turbilhão de emoções, turbilhões de coisas que ele vai vivendo, ele vai ter que passar por isso. Aí depois tem uma quebra no tempo, né, mano? É isso que nós chamamos de ritos de passagem. O rito de passagem é essa quebra no tempo para que o jovem entenda que ele deixou de ser jovem e passa agora a ser um adulto. E esse adulto tem outras tantas demandas dentro da comunidade e vai ter que dar conta dela.
São os adultos, então os pais já, né, digamos, o adulto depois de passar pela adolescência, é que ele vai virar pai e mãe. E esse adulto tem um papel muito específico, que é justamente o de educar as crianças que vão nascer, da relação que ela vai ter, né, que ele vai ter ali depois final de casar, depois de casar e tudo mais. Porque esse adulto ele vai estar se preparando para ser velho. E ele vai passar por esse processo de ensinar as crianças, de educar. Cabe aos pais e às mães educarem o corpo da criança. São os pais que ensinam a caçar, pescar, subir na árvore, nadar no rio, fazer cultura material, né, com as mãos, trabalhos manuais, cuidar da horta, plantar, enfim, fazer tudo aquilo que vai efetivamente criar naquela criança o sentido do pertencimento àquela cultura e também o aprendizado necessário para que depois ele exerça isso quando se tornar o adolescente, jovem, ou o adulto mais para frente. Não é uma aposta no futuro, na verdade, uma educação do corpo da criança. Porque, como pensando naturalmente nas populações que vivem mais no meio da floresta, né, o corpo delas é que vai responder todas as demandas que ela tem. Né? Então, aos pais cabe a educação do corpo da criança, porque esses pais depois vão se tornar avós. E cabe a eles, vai caberá a eles, quando forem avós, educar o espírito da criança. E aí vem novamente a coisa da circularidade. São os velhos, nós chamamos de velhos, sem problemas com o politicamente correto lá, sabe? São os velhos que educam o nosso espírito, porque eles fazem isso contando as histórias. A história é que vai lá buscar na memória elementos para atualizar a nossa vida hoje, né? O nosso presente. Então, nesse sentido, esses velhos eles vão contar essas histórias para as crianças, que vão ouvi-las, vão entender de onde vieram, quem são, o que fazem nesse mundo, através das histórias, né? Novamente, educar e ensinar e aprender aí, né, nesse processo. E essas crianças vão desde cedo, sabendo qual o lugar delas no mundo, né, dentro dessa cultura. Óbvio que no confronto com a outra sociedade é outra Claro. história, mas pensando ali dentro da aldeia, da tradição, da cultura, as crianças vão fazendo esse caminho, né, de aprender com aqueles que sabem, que são os pais, né, sabem porque são mais experientes, e depois os avós, que são os sábios, porque são ainda mais experientes que os pais. Nesse sentido, os avós, para nós, são fundamentais na distribuição, né, dessa sabedoria, desse conhecimento que eles foram acumulando ao longo da vida. Infelizmente, a cidade, ela é, por assim dizer, ela vive o processo de tirar das crianças a infância, né? Justamente quando pergunto o que você vai ser quando crescer. E toda a sociedade ocidental, linear, como eu dizia, né, joga a criança para ela não ser alguém, porque o alguém está sempre em outro lugar. O que ela precisa conquistar, dominar, está em outro canto. Aí coloca um projeto para ela alcançar, né? Porque quando ela chegar lá, ela vai se tornar feliz, vai ser feliz. E normalmente isso está ligado com acúmulo de bens, está ligado com sucesso profissional, está ligado com, inclusive, com competição. E hoje está se falando muito de meritocracia e tudo mais, né? E são formas alienantes, eu diria, né, de educar, porque faz com que normalmente a criança, o jovem, olhe para o outro como adversário, como inimigo. É por isso que os policiais atacam essas pessoas, porque os policiais são robôs, né? Eles são robôs, eles não aprendem a coisa assim, se o outro não é do jeito que eu quero, então ele é o marginal, ele é meu inimigo, potencialmente, ele não é um cidadão, né? Ele não é, que nem eu, fardado e tudo mais. Então, e isso é muito doloroso ver isso na sociedade, porque está muito visível. E hoje em dia, mais ainda, né? Está muito visível mesmo.
mostrando, inclusive, que é uma sociedade da desigualdade, né? As pessoas são desiguais exatamente porque elas são colocadas de formas diferentes para chegar no futuro, né? Alguns com mais condições podem mais, outros com menos condições não vão chegar nunca nesse futuro. E aí a sociedade do sucesso olha para trás e diz assim, ah, um bando de fracassado, né? Essas pessoas são fracassadas. E é claro, uma sociedade assim tende a não dar certo, né? Porque não existe solidariedade numa sociedade assim, né? Existe caridade. E essa desigualdade fica muito clara agora, né, nesse momento, entre quem pode ficar em casa e quem não pode ficar em casa. Isso é Exatamente. muito, muito claro e muito cruel. Agora, eu gosto muito dessa ideia que você diz de uma educação, de aprendizado circular, porque a gente tem um aprendizado que ele é um pouco hierárquico, né? A gente aprende com quem sabe mais. Claro, isso é uma ideia, para pensar numa ideia tradicional de pensamento de que você vai para a escola para aprender com um adulto, você vai para a faculdade para aprender com um professor que é especialista naquela área. E aí a gente vai fazer um mestrado, uma pós-graduação, porque a gente vai se especializando para saber mais e para poder ensinar. Agora, gosto dessa ideia não, né, de como funciona uma sociedade indígena em que a criança ela é dado para ela a oportunidade de ela aprender, vou até pensar em apreender o mundo a partir de quem ela é naquele momento que é criança. E também é dada a oportunidade dela aprender com o mais velho, mas não porque esse mais velho está numa hierarquia de quem sabe mais. Não, porque esse mais velho ele vai ensinar uma outra coisa. Sim. E gosto dessa coisa também de aprender com o corpo. Porque, infelizmente, numa sociedade ocidentalizada existe a divisão, né, entre mente ou pensamento e corpo. E aí a gente também percebe que a desigualdade ela é muito colocada em quem exerce um trabalho intelectual e exerce um trabalho manual, Sim. né? E como é que a gente pode... E eu fico pensando agora também que é uma incerteza que eu tenho, né? Como a gente pode reagir a esse momento em que as escolas estão mantendo suas atividades online e as crianças não têm uma relação corporal com esse aprendizado, porque ele é todo passado aqui pela tela, você no máximo você fica sentado na frente do computador e então eu fico muito pensando assim, como que a gente vai poder também lutar para que isso não se ou resistir para que isso não se torne uma prática comum agora, que é só no ambiente virtual. Porque por mais que a gente tenha muito o que pensar sobre o modelo de escola que a gente tem, a escola ainda é um lugar que proporciona encontro, relações entre crianças que vêm de famílias Claro. com histórias diferentes. Por mais que tenha um formato de sentar em carteira, em fileira, ainda tem os momentos de brincar e de se relacionar fisicamente. E eu tenho muito receio da gente perder isso. Eu acho que a minha expectativa é de que quando a pandemia passar, né, a gente, os professores sejam muito mais valorizados pelos pais, inclusive. E certamente os pais agora estão vivendo um momento de uma crise, digamos, né? Uma crise bastante grande porque estão sentindo falta da escola. E eles não fazem ideia do que acontece de fato numa escola, né? E como é importante que as crianças estejam junto com outras crianças da mesma idade, inclusive por uma questão de interação. Engraçado, esses dias eu vi uma notícia de que agora com as aulas via online, ah, diminuiu o bullying na escola. Eu achei interessante essa constatação, porque eu fiquei imaginando o que as pessoas queriam, né? O bullying é algo, deve haver o bullying digital também, tudo mais, Sim. mas o bullying ele é fruto da convivência entre as pessoas, né? Em que você começa a interagir com as outras pessoas e percebe como as pessoas são. Eu não vejo o bullying, é claro, existe o bullying criminoso por si só, mas existe o bullying também que é uma forma
da criança se descobrir, né? Dela se descobrir na convivência com o outro. Então, Uhum. é uma relação necessária. Nas tradições indígenas e Munduruku em especial, cabe à criança esse momento da infância, dessa primeira infância, é o momento de aprender brincando, né? É o momento em que a criança ela vai se relacionando com os outros corpos, vai percebendo a existência desses outros corpos e vai sendo, claro, orientado pelos próprios adultos, pelos pais que estão ali próximos dela, a conhecer o mundo que a cerca, né? Então, é necessário oferecer para a criança a possibilidade dela brincar. A Uhum. educação é uma educação, por assim dizer, holística, né, para usar um termo dos nossos dias, né? É uma educação holística porque ela passa por todos os ambientes. Não existe essa ideia de que agora eu vou aprender e não Uhum. posso brincar, né? Nós aprendemos e brincamos com a mesma facilidade, né? Uhum. E se for brincando, melhor ainda, porque o nosso corpo está sendo educado. E a questão do conhecimento e do aprendizado, às vezes, está no conhecimento. Tem gente que pensa, né? Mas, na verdade, o conhecimento passa pelo corpo todo, né? O aprendizado, às vezes, é mental, mas o conhecimento ele é algo que reverbera no corpo das pessoas, no corpo das crianças. É claro, um adulto não vai ver isso, um adulto não vai perceber isso. Mas, efetivamente, quando essa criança ela, ela cresce e não cresce com problema nenhum com ninguém, cresce equilibrada e tudo mais, aí você percebe, ela deve ter tido uma infância muito bacana, muito interessante, porque agora, poxa, ela é tranquila, equilibrada, sabe conviver, sabe respeitar os espaços dos outros, não fica querendo se impor para o outro, Uhum. ela está ali numa situação de harmonia. Uhum. Então, a sociedade indígena, que é, digamos assim, é uma sociedade mais da partilha, né? É uma sociedade mais da solidariedade. Ela se tornou assim na medida com a convivência, na medida em que as crianças convivem e compartilham o mesmo espaço, e compartilham da mesma comida, e compartilham das mesmas brigas, brincadeiras, porque também assim dá a impressão que os indígenas, as crianças indígenas não brigam. Brigam e brigar faz parte do Uhum. aprendizado, Uhum. né? Faz parte de marcar o seu território, de marcar o seu lugar. Isso faz parte do crescimento. E crianças que não brigam, aí elas vão ter problemas depois que, quando forem adultos, às vezes vão se tornar valentones, né? Vão se tornar covardes, às vezes vão aceitar usar arma, por exemplo, né? Uhum. Porque são pessoas desequilibradas, são pessoas. Por que motivo alguém aceitaria usar uma arma, colocar uma arma no bolso para andar por aí, né? Se não por pura insegurança e por pura covardia, né? Então, a educação, Fábio, a educação é fundamental na construção de um ser humano equilibrado, sabe? As Uhum. famílias, eu espero, elas entendam isso depois. A escola é fundamental, a escola pública, então, é fundamental para isso, porque a escola pública, ela é quem acolhe o maior número de pessoas, ela é a que acolhe os mais necessitados e inclusive com as crianças também com maior liberdade, né? Se a escola conseguisse tratar isso de uma forma tranquila, equilibrada, com a ajuda dos pais e tudo mais, essas crianças vão crescer mais felizes e, portanto, a Uhum. sociedade será mais equilibrada e mais feliz. Educação é tudo verdade. E isso não é fala, não é uma plataforma política, né? É uma realidade. Eu venho dessa Uhum. experiência e vejo que é assim. Eu acho que esse momento a gente tem a chance de pensar e imaginar essas outras possíveis escolas que a Sim. gente deseja, né? Acho que é um momento da gente até se apropriar disso e inventar esse tipo de escola que a gente quer. Eu acho.
torço, embora eu não seja lá muito otimista, confesso, mas eu torço muito para que os pais eles entrem nesse mundo novo, que é o mesmo, né? Esse mundo novo que vai surgir pós-pandemia, entrem assim com uma consciência mais humana, sabe? Mais humana, né? De que realmente a gente tem que valorizar cada ser humano que está ao nosso redor e, sobretudo, aqueles que são responsáveis pela educação dos filhos da gente, sabe? Os Sim. professores, né? Que são tão vilipendiados, né, em nosso país, né? Também um país que não olha para a sua população com respeito, né? É claro que não vai ter um caminho muito bom pela frente, infelizmente. Bom, eu acho que não tem sido um exercício tranquilo pensar em aprender nesse período, assim, porque apesar de eu vir recorrentemente falando pensando assim na minha produção como artista, como educador, tratando a incerteza como um ponto importante, e eu trabalho muito com projetos que não têm uma programação fechada, né? Meus projetos tanto de formação de professores, quanto minhas propostas de encontro para aprender a ensinar, eles vão se formando a partir do grupo em que se cria ali, a gente vai descobrindo que programa a gente vai conduzir. Mas essas coisas são sempre dentro de um ambiente controlado, né? Assim, por mais que ele seja incerto, que ele vá se construir coletivamente, a gente tem meio um chão comum que nos dá uma possibilidade de saber, pelo menos, alguns caminhos pelo qual trilhar. Nesse período de quarentena, em que a gente não consegue nem ter certeza sei lá, de uma possível vacina, a gente não tem certeza de quantas pessoas estão contaminadas, de quantas pessoas estão morrendo. Então, para mim, o que eu tenho aprendido é lidar com o tempo presente, né? E aí a fala do Daniel vem muito de encontro a esse momento, assim, como lidar com esse tempo presente sem se angustiar muito pelo futuro que é nebuloso, que a gente não sabe qual é. E aí eu acho que talvez uma saída para se pensar em termos de liberdade para aprender é entender que o aprendizado ele se dá cotidianamente, não só nos ambientes institucionalizados para isso, como escola, museu, instituição cultural, mas no dia a dia em casa. Então, aprender, por exemplo, eu tenho cozinhado muito, que é um hábito que eu já tenho, mas eu tenho descoberto novas maneiras de cozinhar. Eu tenho revisto a minha casa, assim, dentro da possibilidade de mudar coisas de lugar. Eu tenho assistido filmes e lido com as minhas filhas, e também, a partir disso, a gente conversa sobre as coisas que a gente assiste, que a gente lê, ouvido muita música. Então, eu acho que tenho aprendido talvez com instrumentos que não são normalmente usados como forma de aprendizado. E, e aprendido muito comigo mesmo, sabe? Porque também o contato restrito com pessoas dá para a gente um contato um pouco maior com a gente. Bom, e o que eu tenho também aprendido, apesar de ter dado aula em escola por 10 anos, de trabalhar com educação já há quase 20 anos, eu tenho observado muito os professores e professoras das minhas filhas. E tenho ficado muito admirado também com o que eles têm aprendido, porque as escolas não estavam preparadas para esse momento. A maioria das escolas não estavam preparadas, nas escolas, nem professoras, nem professores, para mudar completamente a forma como a gente aprendeu a dar aula, que é dentro de uma sala de aula, com uma lousa, com uma biblioteca, com as crianças ali.
E, e o que tem me deixado muito feliz é que eu tenho visto os professores e professoras se dando a oportunidade de errar nesse processo de entender como é que funciona essa relação mediada pela tela. E aprender a errar, para mim, é essencial, porque no nosso dia a dia a gente não se dá muita chance de errar. Porque, talvez porque a gente tenha pouca margem para errar, porque a gente precisa alcançar objetivos. Mas no momento de incerteza, aprender a errar, para mim, tem sido um ponto importante. Legal, Fábio. Acho que é isso mesmo. É, eu tenho pensado nessa coisa de liberdade, né? A gente sempre fala que a gente vive numa democracia. Naturalmente, a palavra liberdade ela é sempre usada muitas e muitas e muitas vezes, como outras tantas palavras, né? São repetidas 1 milhão de vezes. E aí se fala da liberdade da imprensa, liberdade de protestar, né? Liberdade de dizer o que você quer dizer, liberdade de opinião, como as pessoas costumam dizer, né? E, e que agora, inclusive, falam para as crianças, às vezes, que agora elas estão livres da escola, ter liberdade agora. E tudo isso, é claro, cheia também, é cheio de equívocos, né? É uma palavra que as pessoas, às vezes, não entendem direito como, como ser livre, na verdade. Né? O que a gente sabe sobre liberdade, efetivamente? Imagino quando as pessoas pedem, por exemplo, a volta do regime militar. O que elas estão pensando sobre liberdade? Né? E como elas estão pensando quando propõem a educação militarizada nas escolas? O que elas estão pensando sobre liberdade, efetivamente? Quem são essas pessoas que pedem esse tipo de coisas, não é? Portanto, o conceito de liberdade é um conceito muito fluido para a maioria das pessoas. A própria liberdade para aprender exige da gente um cuidado que tem que cercar aquilo que a gente precisa aprender. Né? Porque nós temos a liberdade para aprender, mas a gente não deixa as crianças lerem qualquer coisa, Uhum. assistirem qualquer coisa. Né? Existe um crivo natural que o adulto coloca, a escola como instituição coloca, obviamente que cabe a ela fazer isso, mas os pais em casa também têm que agir de uma maneira adulta, né? De uma maneira em que eles coloquem também crivos para que as pessoas, para que as crianças, seus filhos, sejam crianças pequenas ou adolescentes, também elas vão percebendo que ser livre não é somente fazer tudo o que se quer fazer, né? Mas a liberdade ela cobra sempre uma responsabilidade, né? E como é que se faz isso num momento tão delicado como esse, né? Que é mesmo até para discutir o termo de liberdade, sendo que todos nós estamos presos dentro de casa, estamos presos dentro de uma lei que determina que a gente tem que se isolar, né? Que determina que nós efetivamente somos mais ou menos livres, na verdade, porque nós todos estamos sob o jugo da lei, né? Sob o jugo de uma organização social, o jugo de uma economia. Nós estamos liberdade em termos, né? Liberdade em termos que nós temos. Essa liberdade ela nunca é absoluta, mesmo para as pessoas mais ricas, milionárias, elas não têm liberdade absoluta, porque elas não podem mesmo ir para onde querem ir, ou para onde gostariam de ir, elas vão para onde o dinheiro permite, ou para onde a tal da segurança permite. Né? Elas têm também crivos, né? Têm caminhos que elas precisam seguir, senão a liberdade delas é limitada também. Né? De modo que tudo isso é passível da gente aprender quando a gente não está livre. Né? A gente começa a olhar para a liberdade sobre outras perspectivas, sobre outras óticas, e é importante que assim seja. Então, eu acho que a liberdade para aprender, para nós que somos adultos, ela tem que ser diferente para as crianças e jovens.
porque as crianças e jovens não têm esse crivo ainda, né? Esse crivo de escolha, inclusive, né? De saber que a liberdade também exige uma escolha, e para a gente escolher, a gente já está maduro, ou pelo menos relativamente maduro, para poder fazer uma escolha que vai acrescentar a nossa própria aprendizagem, né? Vai acrescentar a nossa própria construção de humanidade, vai acrescentar para o nosso corpo. E aí, novamente, né, a gente entra na história do corpo, porque o corpo ele pode se manifestar, né, se manifestar livremente, é claro, a partir daquilo que a gente joga para ele, né, daquilo que a nossa mente determina para ele. O corpo ele não é um objeto que se move sozinho, senão seria um robô, né? Seria uma outra coisa, não teria essa consciência de escolha, de opção, de possibilidade. E a gente precisa ter muito claro que as nossas escolhas, as nossas opções, elas precisam ser amadurecidas também, né? E cada fase tem a sua época para isso. É óbvio que as crianças escolhem, mas elas escolhem dentro do universo que lhes cabe, né? O adolescente, o jovem, tem que escolher dentro do universo que lhe cabe escolher, né? Já não é mais criança, já tem mais clareza do que é criança, mas ainda não tem a maturidade completa e absoluta para isso. É preciso sim ter um outro amadurecimento, um outro conhecimento que só o tempo pode oferecer para as pessoas, né? Quando a gente fala do velho, o velho ele passou por todas as fases. Então, a possibilidade dele escolher com mais segurança, com mais garantia, com mais certeza, é claro que está nele, não está na criança, está no velho. E o velho vai passar essa segurança para a criança, dizendo: um dia eu chego lá, um dia eu quero também ser velho para ser sábio, né, para usar bem da minha liberdade. Então é um pouco isso que eu aplico também para mim aqui nos meus aprendizados, sabe? Claro que eu estou muito envolvido com a questão indígena, com a questão da literatura, com as questões ambientais, e tenho procurado fazer minhas participações nos eventos aí que estão me propondo, né, em alguns lugares, me convidando para fazer, e para isso eu preciso ler, preciso estudar, preciso me preparar para não entrar de gaiato, né, para não achar que eu sei tudo. E não sei, né? É claro que eu trago comigo a experiência da vivência indígena, mas eu não sei tudo sobre os povos indígenas, sequer sei tudo sobre o meu próprio povo indígena. Então, para eu poder não ser infiel até, para não ser um estraga-prazeres, né, para as pessoas, eu preciso me, me, me preparar, me qualificar cada vez mais. Então, estou aproveitando muito para estudar, para ler, né, para escrever também. Estou aproveitando muito para assistir algumas lives, alguns programas que estão aparecendo, porque isso também é o momento, né, de aprender. E eu tenho que escolher, mas confesso que é normal para mim, tem sido normal para mim, passar a parte da manhã cuidando de casa, sabe? Cuidando de mim, fazendo almoço. Hoje não estou fazendo almoço porque estamos aqui nessa atividade, mas também eu tenho aprendido a cozinhar, né? Porque tenho ficado em casa, tenho meu quintal para cuidar, para limpar, meus cachorros para brincar com eles, né? Eu gosto de tocar o violão, então de vez em quando eu também faço isso. Quer dizer, estou aproveitando para fazer aquilo que no tempo normal, né? No tempo em que os eventos me chamavam, as universidades, as escolas me chamavam para interagir presencialmente com elas, eu não tinha esse tempo para fazer isso, né? Agora eu estou tendo. E agora, né? Agora que eu tenho, eu vou reclamar do quê? Porque antes eu reclamava que não tinha tempo para fazer. Agora eu tenho tempo para fazer, eu vou reclamar disso? Não, não vou reclamar, eu vou fazer. Porque era disso que se eu não podia almoçar com meus filhos, atualmente tenho 3 filhos, mas tem 2 com a gente aqui em casa, né? Todos os dias a gente senta junto, almoça junto, aí bate papo, conversa, troca ideias e tudo mais. Depois cada um vai para o seu canto fazer as suas coisas também, depois do almoço. Eu venho aqui para o meu escritório, aí venho fazer essas coisas, ler, estudar, gravar vídeo às vezes, né? Porque
eu mantenho também o meu canal no YouTube, então vou fazendo essas coisas que faz parte da minha, digamos, da minha organização, porque depois imagino que eu vou novamente entrar nessa correria, embora eu ache, sabe, Fábio, que depois as instituições vão se acostumar um pouco com essa ideia de fazer esses eventos online, e vai ser muito comum, talvez, a gente dar palestras assim, online, né? Com um grupo grande de pessoas. Não, mesmo porque a gente também não sabe como vai ficar a circulação, né? Sim, Agora você falou uma coisa importante que eu acho que é a gente em família, a gente tem aprendido a ficar junto, mas também a entender que tem os momentos em que a gente quer também manter as nossas coisas individuais. Eu acho isso muito importante nesse período de aprendizagem, porque quando a gente está na loucura do dia a dia, qualquer momento é momento para estar junto. Mas e quando a gente está junto o tempo inteiro? Como é que a gente também aprende a fazer coisas juntos e coisas separadas, né? E eu acho que esse tempo traz para a gente esse aprendizado do desacelerar, sabe? De tornar as coisas um pouco mais tranquilas, de abaixar o tempo e até de lidar com outro tempo da coisa, né? O ato de sentar para comer, eu acho muito importante pensar nisso. Assim, que a gente não precisa comer, sei lá, no meu dia a dia eu preciso comer cedo e sentar a comer para sair para levar a criança para a escola. Eu não, eu posso demorar mais para cozinhar, demorar mais na hora de comer, porque a gente não tem uma obrigação assim tão imediata, né? bom, eu tenho feito isso ao longo da minha trajetória já, né, como escritor, inclusive como educador, primeiro como professor, mas também como escritor, tenho trazido isso, né? Tenho procurado fazer as pessoas lembrarem que nós somos natureza, né? Não somos, nós somos uma espécie dentro da natureza e que, portanto, nós precisamos ter um comportamento de respeito, com relação aos outros seres, né? Meu cachorrinho está querendo participar também. Falando de natureza, ele já pulou para falar também, né? Que é uma rua e passa alguém e eles ficam logo querendo se manifestar. É justo. Já que estamos falando deles, né? Também. E tem essa coisa de importante, né, de apresentar para as pessoas de que nós somos parte dessa natureza, que existe uma natureza dentro de nós e para além de nós, né? Porque nós estamos dentro dela. E se nós não aprendermos a conviver com ela, nós vamos acabar destruindo, que é o que vem acontecendo ao longo da história humana, né? Agora, há humanos que se entendem parte da natureza, que é o caso dos povos indígenas, daqueles que não são indígenas, mas às vezes seguem, inclusive, uma orientação religiosa, né, e que se colocam, inclusive, como partes dessa natureza reencarnada, às vezes, né, ressuscitada, às vezes, enfim. Que faz e que a gente efetivamente, mesmo não tendo nascido dentro de uma cultura que dá mais importância a isso, né, nós podemos aprender que somos parte dela, né, que somos parte e que, portanto, na medida em que a gente maltrata essa floresta, essa natureza, a gente está maltratando a nós mesmos. Nós estamos fazendo com que aqueles que virão depois, os nossos filhos, os nossos netos, eles não usufruam da beleza que talvez nós tenhamos usufruído. Na tradição indígena é muito claro isso, né, de que nós recebemos a natureza como um presente. Só que o presente não é nos dado de uma forma definitiva. Esse presente nos é emprestado. Né? Nos é emprestado. E tudo aquilo que a gente ganha como empréstimo, a gente depois tem que devolver. Quando a gente vai a uma biblioteca e pega um livro emprestado, nós sabemos de antemão que aquele livro não é nosso.
né? E que, portanto, a gente tem que tomar cuidado para que outras pessoas depois o leiam e leiam ele da melhor maneira que for possível, né? Sem estragá-lo. Então, imagine que a natureza é um livro, ou algo emprestado para nós, que nós temos que usar, e usar bem, né? Fazer o bom uso disso tudo, mas sabendo que depois que nós partirmos, depois que nós a usarmos, outras pessoas usarão também. E é muito legal saber que a gente usou e usou bem, e outras pessoas vão poder usufruir disso com a mesma beleza, vão ver a mesma beleza da natureza, né? E vão poder contemplar as coisas bonitas que a gente contemplou. Então, esse é o sentido do pertencimento que eu costumo dizer, né? Nós pertencemos à natureza, não ela nos pertence, né? Nós somos dela, não ela é de nós, né? E nesse sentido de pertencer, a gente vai tentando colocar elementos de participação, de pertencimento, para que ela seja efetivamente vivenciada de uma maneira boa para todo mundo. Então, na minha literatura, eu trago muito essa conversa o tempo inteiro. Eu até acho que as pessoas que leem um livro meu, leem todos, na verdade, porque em todos os livros, praticamente, eu falo a mesma coisa, usando, às vezes, outra história, uma outra linguagem, outro desenvolvimento dos personagens e tudo mais, mas efetivamente eu estou contando a mesma coisa. Eu estou dizendo, olha, nós somos parte, não somos donos, isso tudo é uma grande teia, né? E nós somos só um fio nessa teia, nós não somos o dono da teia inteira. E todo fio é importante, então todos os seres, né, que seguram uma ponta desse fio são importantes. E a gente, sabendo fazer isso, a gente acaba deixando um legado para as gerações que vêm depois, que é o meu desejo, né? Como pai, como um avô, futuramente, não sou avô ainda, mas futuramente, ao ser um avô, é esse legado que eu quero poder olhar para trás e dizer, poxa, eu lutei para que meus filhos, meus netos, também pudessem usufruir da beleza que um dia eu usufruí. É isso. Bom, eu tenho esse projeto que se chama Escola da Floresta e ele se inicia principalmente como um espaço de autoformação, que eu, em algum momento, como educador, começo a me dar conta de que não é possível que a única forma de aprender que a gente tem é essa que a gente ensina, o que a gente se acostuma a vida inteira. Então eu começo a me dedicar a procurar outras formas, a conhecer outras formas de aprender, outras formas de conhecimento, outras formas de passar o que se sabe. E aí chego também, não tenho nenhuma vivência com nenhum povo indígena, mas essa forma de aprender e de ensinar circulado que o Daniel falou foi algo que me chamou a atenção. A relação que muitas culturas estabelecem com a natureza, de se entender como parte da natureza, de aprender também com formas não humanas de vida. Isso tudo começa a fazer parte de um interesse, de um repertório meu. E aí eu decido criar uma escola, que não é uma escola física, ela é uma escola nômade que ela acontece em lugares diversos, sei lá, desde o quintal da minha casa até numa praça ou numa instituição, num museu, mas que é um lugar onde eu começo a propor, porque eu estou ali interessando e aprendendo isso, outras formas de aprender e de ensinar. E aí eu vou descobrindo que é muito diverso. Existe um conhecimento muito vasto e muito diverso na forma de aprender e de ensinar. Então, eu trago a palavra floresta como uma metáfora de diversidade de conhecimentos, diversidade de saberes. Porque a floresta ele é um sistema, um corpo coletivo rico, né, onde um organismo depende muito do outro para sobreviver, ou então engloba outro. Então a gente pode
pensar a natureza como um mundo muito grande e do qual a gente faz parte também. Então, a minha vontade de pensar a Escola da Floresta, de dar o nome Floresta, é realmente de entender como a gente pode se relacionar com diversas formas de aprender, diversas formas de ensinar e como compartilhar isso. Então, a escola surge nesse contexto. Mas sabe o que, não sei, eu fico pensando que talvez o poder desses outros povos não humanos está muito ligado a não dar a mínima bola pelo que é estabelecido pela gente, por um povo humano. E eu acho que o coronavírus, ele é um grande exemplo disso. Não existe, não existe fronteira, não existe tempo, não existe porta, não existe nada para ele, não existe lei. Ele percorreu o mundo, ele mantém a gente dentro de casa. Então, assim, é claro que ele não tem essa consciência do que a gente tem de poder. É que a gente cria coisas para dificultar a nossa vida, né? Fronteira foi uma coisa criada pela gente que dificulta muito a nossa vida. A gente pode já circular normalmente. É, a gente cria um documento, a gente vai criando, eu acho que a gente como humano vai criando formas de restringir a nossa liberdade. E eu acho que as formas não humanas, como o vírus, como uma árvore, como uma pedra, para eles isso não importa, porque eles estão aí, eles continuam vivendo a vida deles. E se a gente se ausenta, é muito incrível quando a gente vê uma casa que é deixada fechada por um período. Logo, as plantas começam a subir as suas paredes, assim. Então, o que eu acho que a gente pode aprender com esses seres não humanos é de que talvez a gente crie muita coisa que não é importante, que é muito acessório. Como a gente se livrar desses acessórios e tentar viver com o mínimo importante. Talvez a gente possa aprender isso, até com o coronavírus. Eu acho que tem essa leitura que você fez, é bem bacana. Eu acrescentaria a ela o que eles nos ensinam, por exemplo, a viver o hoje, né? A viver o presente. Eles estão absolutamente presentes, né? Uhum. Na convivência aqui com os meus animais, estão se manifestando de novo, eu vou aprendendo exatamente que eles vivem o tempo da vida, da existência deles, de acordo com aquela necessidade que o corpo deles lhes impõe. Eles não brigam com o corpo, né? E por isso eles não brigam com o tempo. O tempo para eles não é produção, não é produtividade, né? O tempo para eles é existencial, é existência. O corpo se adapta àquilo. Então, se eles estão com sono, eles dormem. Se eles estão com fome, eles vêm e pedem comida. Né? Se eles se assustam com alguma coisa, eles reclamam. Né? É o corpo deles que reage, né, com a necessidade que eles têm dentro de si. E é claro que essa consciência que o bicho-homem, né, o ser humano criou, que vai gerando neles necessidades que, no caso dos povos indígenas, não são necessidades simplesmente de ter coisas, de ter mais, né, de ter muito, né, mas também de viverem, de oferecerem para o corpo as condições para que o corpo se realize, né? Porque, na verdade, a gente, consciente disso, a gente vai entendendo que o corpo da gente tem algumas carências e essas carências elas precisam ser satisfeitas, né? E essas carências, essas ausências que o corpo da gente tem, né? Ela, no caso do ser humano, vai se manifestando de uma maneira diferenciada, né? A gente precisa mobilizar o nosso corpo para ele alcançar a satisfação que ele necessita, né? De comida, de bebida, de exercício físico, né? De pensar, de fazer o exercício do pensamento, tudo mais.
né? E o ser humano ele vai desenvolvendo um pouco essa capacidade, né, de interagir, né, com o mundo, interagir com as outras pessoas de forma diferenciada, descobrindo que o outro ele é tão importante quanto eu sou importante, né? E na medida em que a gente vai percebendo também o que a natureza pode nos ensinar, a gente vai entendendo que os outros seres não humanos também têm direito à existência, têm direito à vida, e cabe a nós que temos consciência, né, a, a oferecer condições para que eles vivam da melhor maneira possível, né? Não abandonar, né, os bichinhos, não caçá-los por maldade, né, não fazer disso um esporte, né, de crueldade, né, crueldade humana que só o humano consegue efetivamente desenvolver, né, essa capacidade de ser cruel, né? Então, a gente pode pensar que a natureza, que é esse mundo não humano, pode nos ensinar a viver o hoje como hoje, mas com a consciência do humano que nós temos, né? E essa consciência de viver o hoje como um presente, ela só se realiza, e nós humanos só nos realizamos na medida em que nós vivemos em comunidade, em que nós vivemos em partilha, né? O ser humano tem essa capacidade de partilhar. A generosidade é um pouco isso, né? A nossa capacidade de olhar para a ausência do outro e dizer, olha, eu tenho mais, eu posso compartilhar com você, não vou fazer caridade, eu vou compartilhar, né? Essa é a minha forma de ser humano, né? É incrível, porque um animal ele não abandona o outro simplesmente, né? Ele vai lá, tenta ajudar, tenta fazer as coisas, sabendo que há limites também no próprio corpo dele. Uhum. Mas o ser humano é o único animal que faz as coisas com requinte de crueldade, às vezes. E isso a gente precisaria aprender com esses outros seres, sabe? Esses outros seres não humanos. Pelo menos é isso que eu procuro aprender sempre, né, na minha observação diária, né, da natureza que está diante de mim. Olha, eu gostaria muito de que fosse reconhecido, na verdade, o grande e maravilhoso trabalho dos educadores. Eu acho que uma das coisas que eu não gostaria que fosse adotado, por exemplo, fosse esse tipo de educação à distância, como está sendo proposta agora, em função, inclusive, do coronavírus, né? Eu acho um pouco desastrosa isso quando se lida com criança. É claro que com adulto é diferente, é uma outra relação, né? Mas que e com as crianças, sobretudo aí nessa fase inicial, o ensino fundamental 1, até o fundamental 2, eu diria, é muito importante que o Estado brasileiro como um todo, aí pensando em estados, municípios e estados da federação, né, que repensasse o papel da educação na preparação das crianças e jovens para aquilo que o futuro nos aguarda. Eu não gosto muito da ideia do futuro, como já disse aqui, né? Mas ele está à nossa frente, né? Ele está sempre ali à nossa espreita. E a gente precisa efetivamente ter crianças e jovens preparados para esse enfrentamento, né? Então, eu acho que esse é o momento de repensar a questão da educação no Brasil, né? É claro que a questão da saúde nem se fala, isso já está no horizonte de todas as pessoas, certamente, mas desejo muito que os governos, os governantes, eles possam trazer, né, uma nova abordagem, né, para essa juventude que vai se formar, essa juventude que vai crescer aí, a partir dessa experiência que eles estão tendo, inclusive, com essa pandemia, né? E com isso, né, desenvolver-se mais um tipo de educação que fosse muito mais cidadã, portanto, muito mais consciente, muito mais participativa. Claro que eu estou falando de utopia. Com esse governo que nós temos, isso não vai acontecer.
né? Mas é um desejo, digamos, de um educador, né? Que pensa a educação como utopia mesmo, como uma possibilidade de transformação social. Portanto, é isso que espero, desejo, quero, anseio, almejo, e vou lutar para que isso aconteça, inclusive, onde for possível influenciar, né, para que isso ocorra. Eu fecho com o Daniel que, para mim também, um desejo grande é de que não se torne comum a educação à distância e principalmente para crianças. Porque, como eu disse, eu acho muito importante essa perspectiva da criança poder se relacionar socialmente no ambiente escolar com outras crianças e também a possibilidade de um aprendizado que passa pelo corpo e pelo corpo presente na escola. Como desejo, eu acho que pensar uma educação que ela seja um pouco mais abrangente e inclusiva, porque eu acho que esse momento deixa muito claro também, e isso só reforça a desigualdade social que existe no país, porque uma coisa são as escolas privadas poderem manter os seus professores, porque professoras e alunos e suas famílias têm possibilidade de ter acesso à internet, de ter um equipamento, né, um computador, um tablet que permita que as aulas continuem, mas as escolas públicas, grande parte dos alunos e alunas não podem ter aula. Claro que surgem, aí disso, de momento assim, surgem ideias muito criativas de possibilidade. Né? Ontem eu li uma matéria de alguns alunos e alunas que, para permitir que outros tenham acesso ao material que é dado online, eles imprimem e levam na casa de outros alunos. Mas que também a gente não possa depender só de iniciativas pessoais, né? E que tenha, assim, uma garantia do Estado em relação a esses acessos. Também concordo com o Daniel que nesse governo a gente não tem essa possibilidade, mas que a gente, como educador, é permitido sonhar, ter desejo e trabalhar para que isso aconteça, né? E também acho que esse momento ele traz para a gente uma reflexão de pensar possibilidades também de criar pontos específicos no currículo nacional, sabe? Não ter um currículo nacional que seja padrão para todo mundo, porque existem as especificidades de cada região e até dentro de uma própria cidade, né? Especificidade dos bairros. Então, como pensar numa participação um pouco mais ativa da própria sociedade na construção desse currículo escolar? Acho que esse é um ponto que vai para além desse momento de quarentena, mas que eu acho que é importante a gente ter isso como um horizonte na educação, porque existem conteúdos que não fazem sentido em determinadas regiões, não só do país, mas da própria cidade, sabe? E escutar um pouco a sociedade e os próprios, a criança, adolescentes, o que eles querem aprender, né? O que pode fazer sentido ali para eles como criança e como adolescente. Então, uma participação mais ativa da sociedade e dos alunos. Eu acho que esse é um desejo que eu tenho, assim, porque é uma maneira como eu tenho tentado, mas aí dentro da minha possibilidade, né, com os grupos que eu trabalho, é a gente criar ali a nossa própria programação, criar o nosso conteúdo, né, a partir dos nossos desejos de quem aprende e ensina.